Procuramos em rostos diferentes sentimentos conhecidos, familiares. Quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que olhar para todo o contexto. Por que escolhemos quem escolhemos? Há algo de misterioso, mas ao mesmo tempo profundamente previsível nas nossas escolhas amorosas. Na maioria das vezes, acreditamos que escolhemos por acaso, afinidade, química, mas na verdade não é o presente que escolhe, é o passado. Procuramos em rostos diferentes sentimentos conhecidos, familiares. Confundimos amor com carência, domínio, com insegurança. E a repetição das relações tóxicas não é uma questão de destino, tá? E não é má sorte. É um chamado para a consciência. E é exatamente por conta disso que estamos aqui hoje para falar o que está por trás dessas repetições de padrão, dessas escolhas de relacionamentos fadados ao fracasso. Com ela, Giane Montenegro, psicóloga. Que assunto bom, né, Giane? É um assunto que a gente vê todos os dias na clínica. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Maíra. Muito obrigada pelo convite. E é um assunto super necessário, porque a gente dá de encontro com muitas situações que se repetem. Só muda de endereço. Exato, exato. E aí a pessoa está repetindo isso na vida, acaba também repetindo dentro do relacionamento e muitas vezes sem se perder, sem se perceber, desculpa, não é? Isso, exatamente. Quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que olhar para todo o contexto, não só do relacionamento, mas como da nossa vida mesmo. Então, às vezes, nós acabamos repetindo muitos padrões já do passado. E aí, vamos falar um pouquinho disso? Vamos. O que está por trás? A primeira pergunta é a principal. O que está por trás dessas escolhas? Então, não é o acaso, não é só uma questão de química, é a história de vida. Isso, exatamente. Quando a gente fala de relacionamento, nós temos que entender de onde vem a base desse relacionamento. Então, a gente fala muito sobre a história familiar, principalmente. Então, a gente voltando um pouquinho, a gente compreende que a primeira base social do ser humano é a família. A relação com os pais, a relação com os irmãos. Então, tudo isso vai em volta desse relacionamento e aí acaba tomando por consequência o mesmo padrão de afetividade que teve ali naquele lar para o relacionamento na vida adulta. Por mais que na fala, na consciência desse paciente está assim, eu não quero ter um relacionamento que a minha mãe teve com o meu pai, né? Eu não quero reproduzir esse lugar, mas acaba caindo nesse buraco. O que Uhum. que acontece? Por que que a gente reproduz aquilo que nos feriu ou que a gente viu que feriu quem a gente ama? Porque é um sentimento familiar. É um sentimento que a gente reconhece logo de imediato, por mais que a gente ainda não tenha consciência disso, né? Então, quando a gente vai se relacionar, nós costumamos a reconhecer aquele padrão de pessoa conforme ao que a gente teve ali de início na família, com o pai e com a mãe. Então, se eu não quero ter um relacionamento como a minha mãe, mas o meu primeiro vínculo, minha primeira experiência, primeiro padrão de mulher foi a minha mãe e a minha mãe tinha um certo comportamento, automaticamente eu vou aprender a ser como? Vou ser como a minha mãe. Por mais que eu entenda que aquilo machucou muito ela, por mais que eu entenda que aquilo me machucou quando criança, acaba que aquele é a única forma de ser mulher que eu aprendi a ser, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente acaba, quando a gente consegue entender, né, esses pontos, a gente consegue
ter consciência e se perceber nas situações e mudar isso. Muito interessante o que você está falando. E tem várias camadas, né, por trás disso. Porque uma filha, vamos pegar esse caso que você está trazendo, uma filha que viu uma mãe se, se submeter, se sujeitar a uma relação não saudável, né, que trouxe ali violência ou intimidação ou humilhação, tem vários sentimentos por trás disso. Essa filha, ela pode julgar a mãe, mas ao mesmo tempo pode ter pena. Essa filha pode entender que amor é assim, porque é uma mulher que Uhum. perseverou para manter um relacionamento, então a mulher tem que realmente fazer de tudo para persistir e salvar um casamento, né? Se ela Exatamente. sentiu pena da mãe, ela não vai se sentir merecedora de ser feliz no relacionamento se a mãe não foi, por exemplo. Né? Então, Exatamente. veja que tem várias camadas por trás. Se Uhum. ela viu essa mãe se sujeitar, ela tem um julgamento negativo, mas pelo amor e pela admiração que ela pode vir a ter dessa mãe, ela também vai querer reproduzir o que ela entendeu que é certo. Exatamente. Pode até não repetir de repente, um parceiro agressivo, mas repete o mesmo comportamento de submissão que a mãe tinha dentro desse relacionamento e acaba escolhendo um parceiro muito parecido em questões de comportamento, humor, personalidade, parecido com o pai. Então, é um padrão muito familiar, onde a gente se reconhece ali, mesmo sabendo que tem, né, os limites, como a violência, mas que ainda assim tem as nuances disso por trás. Então, por mais que não chegue no auge de um relacionamento abusivo, ainda assim existem os padrões, porque é um sentimento muito naturalizado. É como essa mulher aprendeu a se identificar como mulher, como parceira, como companheira. Então, acaba se submetendo a muita coisa, de fato. Exatamente, são muitos elementos ali, né? Por mais que não tenha essa violência concreta ou materializada. Vamos pegar um exemplo de traição. Isso eu vejo demais na clínica. Eu quero ouvir tua Uhum. opinião. Pacientes, vou trazer aqui a paciente mulher, né? Que é a mais comum. Ela viu a traição acontecer na família dela. Ela viu quanto que a mãe sofreu, né? Uhum. Ela julgou esse pai, mas ela acaba entrando em relacionamentos onde ela é a outra parceira, ela é Uhum. a amante, né? E ela acaba procurando pessoas que têm um apego evitativo, que não se comprometem com ela, ou que se comprometem, mas traem. Você vê Uhum. essa repetição? Sim, vejo muito. E muitas das vezes eu acabo refletindo com essa pessoa sobre o que é mais importante para ela dentro desse relacionamento. Eu digo que sempre existe dois tipos de pessoa. Aquela que está dentro de um relacionamento e que é importante o vínculo com o parceiro, independente de que haja uma traição, mas que exista uma lealdade, alguma coisa ali que sustenta, que é pilar nesse relacionamento. E existem aquelas que, no momento em que descobre uma traição ou simplesmente um olhar para o lado, já não aceita de jeito nenhum. Já é determinado ali um limite. Então, é, é interessante pensar sobre o que é pilar nessa relação para essa pessoa continuar. Não só o padrão, também de ver os pais nessa dinâmica de traição, que também acaba influenciando muito, mas até que ponto é sustentável uma relação assim? Então, até que ponto vale a pena sofrer? O que vale mais a pena para mim dentro desse relacionamento e como eu me enxergo ali dentro? Então, acaba que muito também desse histórico familiar, desse padrão de relacionamento dos pais, influencia, como também como ela se enxerga como mulher dentro dessa relação. Se ela quer ser a terceira parte, se ela quer ser a esposa que o parceiro tem uma terceira, né, pessoa ali dentro desse relacionamento, em que lugar ela se encontra e se aquilo faz sentido para ela. Agora, é,
de fato, é pensar também nesse sofrimento, né? Se ela encontra sentido nesse sofrimento também. Porque tem muitas pessoas que encontram sentido. E aí entender o que está por detrás disso. Se ela via a mãe sofrendo e a mãe sustentava aquele relacionamento ainda assim, mesmo sofrendo muito. E aí ela acha que precisa, né? Então, são várias nuances dentro das relações. Mas, principalmente, eu acho que o fator principal é como essa mulher e como esse homem se percebem e se encontram dentro dessa relação. E isso tem muito a ver com autoestima, correto? Sim, com certeza, com certeza. Porque se eu não entendo qual é o meu real valor, como é que o outro vai me valorizar? Eu sempre digo muito sobre o limite. O limite que eu dou ao outro é o limite que ele vai, né, chegar próximo de mim, é o que ele vai me tratar, é o que ele vai se colocar ali à disposição de mim. Então, se eu não enxergo o valor em mim, como é que o outro vai me valorizar, né? Exato. E isso é tão, às vezes, é tão tênue, é tão, eu posso falar subliminar, eu não sei, porque muitas mulheres eu vejo, Giane, elas se submetem a relações que não são saudáveis, mas elas têm uma consciência, uma percepção, na verdade, de que elas não se submetem. O que que eu quero dizer Uhum. com isso? Ela chega no consultório e fala assim: ah, ele me xingou, eu descobri que ele estava me traindo, mas eu não deixei ele me colocar nesse lugar. E ela se mantém nessa relação, ela briga com Hum, ele, xinga também, ela fala para ele não fazer isso com ela e ela acha que ela não está se submetendo. exatamente. Então a percepção dela tá já Hum, desvirtuada, não é? sim, com certeza. Ela não está se enxergando de fato na realidade em que ela está, né? Então, de fato, às vezes distorce muito essa visão que nós temos de nós e do outro dentro de uma relação. Então, quando a gente fala de autoestima, sobre como a gente se percebe nesses vínculos, nessas relações, isso não só em relacionamento amoroso, mas como em toda relação, isso também vai é, desencadear muitas consequências. Então, acaba que de fato, né, uma pessoa que acha que não está se submetendo, ainda assim está, porque ela não delimitou ali. Ela não se colocou de fato. Ela simplesmente só acha que se colocou, mas continua no mesmo lugar. Então, até que ponto isso impor o limite? Até que ponto isso é se colocar de fato? Só está aceitando? O que está levando em consideração para continuar no casamento? Eu sou fãzaça da neurociência porque a tecnologia, né, e, enfim, os estudos estão permitindo a gente entender melhor sobre o funcionamento cerebral. E nós somos reflexo de como nosso cérebro e nossa mente funcionam, né? E aí, tem dois estudos que mostram muito isso. O primeiro é o impacto das palavras nos nossos sentimentos, nos nossos Uhum, comportamentos, quando a gente está ali num contato constante com palavras que são violentas, isso marca, traz um sim, registro muito forte no nosso corpo, né? Então, olha como é que isso pode impactar sem a gente perceber. E o outro é que já está comprovado que pessoas que passam por relações abusivas, elas têm um funcionamento cerebral diferente e esse funcionamento traz até uma ambivalência. Ao mesmo tempo que tem uma hipervigilância, uma desregulação do sistema, uhum, né, do eixo do estresse, mas existe uma naturalização, aumenta-se o limiar, claro que o cérebro está tentando proteger, né? Mas aumenta o limiar da violência. Então, ela vai realmente naturalizar alguns comportamentos, como você falou no início. E ela não vai se perceber. isso, Qual é o isso. papel da terapia aí? A terapia ela funciona como
como um local para a gente encontrar esses padrões que a gente repete, para a gente encontrar o papel em que a gente se coloca, encontrar como funciona o nosso mecanismo de fato. Até que ponto aquilo é saudável, para que a pessoa tenha o direito de escolha. Porque a partir do momento em que ela toma consciência de que ela está exercendo aquele papel, que ela está repetindo um ciclo familiar, ela pode lutar contra. Então, ela vai se perceber nas situações. Então, justamente a terapia ela vem para dar uma reprogramação, né? Para dar uma reprogramação nesse cérebro que já está acostumado a seguir o mesmo padrão. Então, fica um pouco mais fácil para, com um terapeuta, a gente de frente com o terapeuta, a gente perceber, porque o terapeuta ele não está na nossa história. Ele está de fora, vendo todo o contexto e dizendo, olha, isso aqui, bora pensar um pouquinho sobre esse ponto, bora pensar sobre esse outro ponto. Como é que você se percebe em cada situação dessa? E aí a pessoa olhar de fato para a realidade, entender se ela está romantizando demais, se ela está fantasiando, até que ponto está distorcido essa visão que ela tem dela e do outro dentro do relacionamento. E é interessante, né? Porque quando a terapia ela faz a gente ampliar a consciência e pensar diferente. E não é um pensamento que é importado do terapeuta, né? Uhum, Ele é um pensamento criado pela relação terapêutica, não é pelo sim, terapeuta. E esse pensar diferente vai criando novas sinapses, vai também fortalecendo circuitarias neuronais, vai fortalecendo caminhos ali no nosso cérebro que não estavam sendo explorados. Então, isso também traz uma mudança de sim, funcionamento cerebral para, eu vou falar uma palavra aqui que talvez não seja adequada para combater, mas, né, para compensar todas essas marcas que uma uhum, relação que pode ser traumática, gera, né? Então, exatamente. isso é super importante. Eu queria trazer um caso clínico e quero tua Uhum. opinião para a gente explorar. Tive uma paciente, Jeane, que ela, né, durante o processo terapêutico, a gente percebeu que ela sempre repetia um padrão que era de se envolver em relacionamentos que não tinham a probabilidade de continuar. Eram parceiros já comprometidos, eram parceiros Uhum. inacessíveis. E aí o passado dela era qual? Violência conjugal, o pai, né, violentava a mãe tinha uma relação muito simbiótica com a filha e proibia ela de ter relacionamentos, porque se tivesse um relacionamento ia perder essa relação. A Sim. mãe ia perder a filha. Então a mãe proibia ela de toda sorte, de todo jeito, a ter relacionamentos. Quando a gente foi aprofundando na relação terapêutica, a gente percebeu que ela tinha uma visão muito idealizada desse pai agressor. E Uhum. ela tinha uma visão mais de compaixão ou de pena com essa mãe. Ela inferiorizava a mãe. Você acha que ela ia querer reproduzir Uhum. quem, né? Então ela, numa sessão, ela falou bem assim, mas eu nesse lugar, eu não tô na posição de ser traída. Eu que estou Uhum. traindo, eu estou ajudando a trair. Olha a profundidade disso. O que que você acha? Sim, incrível, né? Como a gente tenta criar caminhos para não repetir e acaba repetindo de qualquer forma, Exato. porque ela não repetiu a mãe, mas ela repetiu o pai, de Exato. certa forma, né? Então, de fato, quando ela se percebe, quando ela fala isso, que ela expõe essa fala, ela se ouve. E aí ela talvez tenha compreendido a partir dessa fala o que de fato estava acontecendo ali nesse contexto. Mas assim, o ser humano é incrível, né? A nossa Nessa... mente é incrível. A Fico questão é que chocada. ela coloca algumas armadilhas pra gente, né? Sim,
E na tentativa de não repetir um padrão, ela vai se auto-sabotando. Isso. Porque tem o limite que a mãe dava de não querer perdê-la, porque o pai agressivo. E então acabava que ela também se colocava nesse lugar inferior também da mãe, de talvez não merecer, de não querer um relacionamento saudável, estável e monogâmico, né, principalmente. Então, acaba que ela foi estruturando aí as relações dela na tentativa de fugir e acaba se maltratando, porque ela não aprofunda relações com ninguém também. Então acaba que ela não cria um vínculo forte, ela não tem uma relação de fato. Ela só tá ali para dizer assim, olha, eu sou melhor. Isso, e é interessante porque a consciência chega só na camada de eu não sei o que acontece comigo, por que Uhum. que eu só escolho parceiros que não querem nada comigo. Olha Sim. a profundidade, olha as camadas. De Uhum. fato, ela entendia que ter um relacionamento profundo, ela seria uma filha ruim, ela estaria errando com a mãe, né? Ela Exatamente. estaria abandonando a mãe, então ela não vai se permitir. Se ela tiver um relacionamento saudável e ela viu a mãe sofrer durante toda a vida, ela não vai se sentir merecedora, né? E se Exatamente. ela entende que é natural o homem agredir e trair, ela Ela vai vai achar que é natural ela tá numa relação assim, né? ou ela vai querer fugir de todo jeito, mas ao mesmo tempo caindo Uhum. nisso, porque, né, toda vez que a Sim, gente tenta fugir de um padrão, a gente cai nele. Não é isso? isso. E às vezes é inconsciente mesmo. É inconsciente, a gente não se percebe que a gente está na mesma relação em que a gente tentou fugir. Então a gente acaba repetindo, só que de uma outra forma, num outro Isso, formato de exato. fato. Isso para tudo. Sempre que a gente sai de um polo para o outro, a gente está no outro lado da mesma moeda. Então, aqui, fazendo o nosso trabalho de não só de psicoeducação, de reflexão sobre o tema, mas também de trazer esperança. Quais são os caminhos para se Sim, sim. perceber? Como uma pessoa pode perceber o que está por trás dessa escolha? Ou, né, como é que realmente ela está se colocando nessa relação? Quais são os limites que ela está dando ou deixando de dar? Eu acredito muito que a primeira coisa é a gente fazer uma autoanálise das nossas relações, da gente entender é, a forma de cada relacionamento, de como foi se dando, o que que a gente permitiu demais, o que que a gente é, deixou, se anulou dentro daquela relação, o que que a gente busca num parceiro ideal, tentar entender essas visões. Acho que a primeira coisa mesmo é analisar a nossa história, analisar o que a gente quer e o que a gente não quer, do que a gente está fugindo. Né? Então, se a gente perceber esses pontos que são principais aí na nossa jornada de vida, a gente consegue entender e não repetir. Então, assim, até na minha jornada pessoal, aos 18 anos eu percebi que eu estava seguindo um ciclo. Quando eu percebi, eu disse, opa, tem alguma coisa errada. Então, de fato, quando a gente faz essa análise para entender, nossa, por que que eu estou me relacionando só com gente ruim, né? Por que que eu estou sendo sempre traída? Por que que eu estou sempre refém emocional de uma outra pessoa? O que que eu estou buscando nesse relacionamento? Então, de fato, se a gente compreende a nossa busca, o que que a gente está buscando, o que tem lá dentro, a gente consegue compreender e ter consciência disso. Entender toda essa história do antes até o agora, o que está acontecendo para a gente estar nesse relacionamento e nos próximos. Exatamente. Eu acho que a chave está em como você pergunta, né? Tanto que Uhum, a terapia é baseada nisso, né? Se
a pessoa ficar olhando só o parceiro ou a parceira, ficar Uhum. problematizando só o outro, ela não vai conseguir Fazer essa fazer análise. essa análise, né? Uhum. Se ela inverter, se ela, ao invés de eu perguntar bem assim, poxa, por que que ele não gosta de mim? Ou por que que ele está fazendo isso comigo? Ao invés disso, o que que eu tô sentindo, o que que esse sentimento fala sobre mim? Uhum. Fala sobre a minha história de vida. Por que que Exatamente. eu estou tão insegura? Ou por que que eu tô me submetendo tanto? O que que isso fala sobre mim? E sair daquela resposta padrão, porque eu sou besta, eu sou Uhum. idiota, eu sou lesa. Isso daí não leva a nada também, né? Sim. Porque é crença limitante. Então, eu acho que realmente de tentar entender que esse sentimento ele vai falar sobre a história de vida e não só sobre o relacionamento. Um caminho também, veja se você concorda, é de refletir sobre amor. O que que é amor? Eu Uhum. vejo muitos pacientes confundindo amor com insegurança. Sim. Então, se um parceiro ou um paciente está com um parceiro ou uma parceira que tem um apego evitativo, que gera muita instabilidade no relacionamento, que não está de fato sincero ou entregue, e isso gera ansiedade inevitável, né? Essa ansiedade faz com que ele ganhe muita importância. Então, meu Deus, uma paciente que tem esse parceiro que ora aparece, ora não aparece, ora diz que gosta Uhum. muito, ora que não, e a pessoa começa a perder a estabilidade emocional ou fica muito insegura, com medo de perder essa pessoa, esse sentimento vai ser confundido com amor. Meu Deus, ele é muito Sim. importante. Sim. Eu não posso perdê-lo de jeito nenhum. Nossa, eu tô amando demais. Não é assim? Sim, com certeza. Acho que a gente confunde muito é, o que a gente está buscando com o sentimento do amor, de fato. Então, às vezes, a gente busca um parceiro que cuide, um parceiro que esteja sempre ao nosso lado, e a gente acaba se submetendo a muita coisa. E então, confunde muito o que que é o amor de fato, né? Eu sempre pergunto em consultório, mas o que que é amor para você? Como você se compreende dentro desse sentimento? Então, às vezes também essa visão do amor está muito ligado à relação que os pais tiveram ou têm. Então, se tem um pai que é muito ausente, um pai que é um ausente presente, acaba compreendendo que o amor é isso. Se vê que tem um pai ou uma mãe que só cobra, que é muito exigente, ou então que é muito frio, né? Dentro dessa parceira do relacionamento, acaba compreendendo que isso é o amor. O que super É, protege. que super protege, ou é muito ciumento também, existe muito. Então, às vezes a gente não compreende o que é esse amor, além de uma reação química do cérebro, né? Mas o que a gente acredita de fato que se consolida uma relação que tem o amor de fato como base. Então, às vezes a gente tem uma visão muito distorcida do que é esse sentimento, do que é essa emoção. Então, eu sempre digo, o amor, ele é escolha. É o escolher permanecer. Mas existe o amor com o outro e o amor que eu tenho por mim, né? Até que ponto eu vou escolher permanecer também dentro de uma relação? Me ferindo o tempo todo? Então, às vezes acaba que existe, né? Acha que, eu te amo e eu vou aceitar tudo. Não é bem assim, né? Existe o amor também da gente escolher ir. Às vezes, por amar, a gente escolhe se retirar. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência do que de fato é esse amor, como é que a gente enxerga, né? Isso nas relações. Perfeito. Existe também a pressão social, não é? Eu percebo que muitas pessoas se mantêm em relações que não são saudáveis de forma alguma, mas que estão nessas relações para não decepcionarem alguém, para não serem julgadas pelo meio, Uhum. ou por conta de um medo de ficarem sós, medo da solidão, né? Então, não é nem pelo motivo da relação em si, pelo que a relação traz, mas é pelo que acredita que vai acontecer se não estiver nela. Você Uhum. também acompanha casos assim? Sim, sim. Muitos acompanhamentos individuais.
tem como fundo esse tema, né? Às vezes acham que para que a vida tenha um sentido real é preciso estar dentro de uma relação. Acham que eu preciso ter um parceiro, uma parceira para me completar, porque eu tenho que casar até os 30, porque eu tenho que ter filho até não sei quando. Então, às vezes existe muitas essas crenças, né, sociais e existe cobrança também. Então, nesse sentido, às vezes a gente acaba tomando rumos na nossa vida pautada no que os outros cobram da gente. E aí bate aquela questão. Eu estou vivendo a minha vida de fato, eu estou vivendo o que o outro deseja para mim, o que o outro está me cobrando que eu viva. Será que eu estou vivendo essa vida de forma autêntica? Né? E aí, quando a gente acaba vivendo e experienciando fatos que são únicos da vida, como um relacionamento muito bom, um casamento, uma maternidade, uma paternidade, por cobrança, né, social, a gente não vive aquilo de forma genuína. E aí acaba que aquilo frustra muito, porque talvez não era o momento ideal para viver aquilo. Então a gente precisa se perceber, se olhar e entender: será que eu estou preparada? Será que eu estou pronta para viver isso? Foi até pauta um dia desses de uma terapia de uma paciente, das cobranças mesmo. Não tem namorado? Quando é que você vai casar? Quando é que isso? Eu mesma, né, me cobram. Quando é que você vai ter filho? Eu disse, calma, calma. Né? Então, foi pauta e o que ela falou foi muito certo. Eu tive uma análise do que a gente conversou e eu percebi que não era o meu momento agora. Não quero, não estou nesse momento de ter um relacionamento. Então, a gente precisa ser verdadeiro com a gente. Eu acho que antes de ser verdadeiro com o outro, a gente tem que ter a verdade do que a gente quer e do que a gente precisa nesse momento. Então, quando a gente se enxerga e se basta, se encontra naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente está vivendo aqui nesse momento, a gente consegue ter essa real visão se é o momento ou não para um relacionamento, para eu permanecer, né? Poxa, eu vou ficar num relacionamento abusivo só porque eu preciso ter um relacionamento? É justo comigo? Né? Então a gente precisa ser real, verdadeiro, né? Autêntico mesmo na nossa existência. Perfeito. Você falou uma palavrinha que eu acho chave e eu acho que está faltando tanto isso na atualidade, que é a autenticidade, né? Uhum. Aí a gente está falando de autoestima frágil e uma necessidade de validação externa aguçada, né? Eu também, semana passada, eu atendi uma paciente, 60 e poucos anos, super bem sucedida, né? E ela falou bem assim, Maíra, o Facebook me mostrou aquelas fotos de 10 anos atrás e eu fiquei em choque porque tive uma sensação de que eu estou como um ratinho de laboratório. Hum. Eu estou vivendo a mesma coisa há 10 anos, né? Eu tenho a sensação de não estar indo para lugar nenhum e não estar caminhando. Eu só estou repetindo, repetindo, repetindo. E é uma paciente que tem um mecanismo muito grande de evitação, Hum. de controle, de rigidez, evitação das experiências subjetivas. Eu não posso sentir, eu não posso, né, eu não posso questionar, eu só tenho que ir, eu tenho que ser forte, eu tenho que seguir, Sim. né? E aí é uma desconexão consigo mesma que foge dessa autenticidade. E, de fato, essa desconexão vai levar a uma sensação de falta de sentido. Eu estou indo para onde? O que que realmente eu Uhum. quero? Eu estou fazendo o que eu Sem quero fazer propósito, né? sem propósito. Qual é o caminho possível para fortalecer a autenticidade? O que que você acha? Eu acho que a gente se perguntar o que que a gente quer da vida, o que que a gente pode fazer, né? E dentro disso, do que a gente busca fazer, o que que a gente quer ser no mundo, eu acho que é uma pergunta interessante a se fazer, né?
a gente filosofar um pouquinho aqui, né? Então, da gente se questionar, da gente olhar para dentro da gente e entender o que que eu quero para mim, o que que eu busco, né? Eu tô só esperando a vida me dar alguma coisa, eu tô indo fazer. Qual é o meu objetivo com isso? Talvez a perca de sentido ela se dê justamente porque não tem esse propósito, né? Cadê o a mais do que eu estou fazendo, né? Dessa sua paciente, por exemplo, né? Tá muitos anos fazendo a mesma coisa, sempre indo, 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 mas também não analisa toda a jornada dela, toda a experiência vivida ali, de todos os obstáculos vividos, de tudo que já enfrentou e venceu. E também ver sentido também no momento de se experienciar, deixar essa fortaleza, né? Essa versão forte um pouquinho de lado e viver o resto das outras emoções. Porque quando a gente se idealiza muito forte, eu sou guerreiro, eu sou aquilo, a gente não se permite sofrer, né? E é E, necessário. na verdade, a gente sofre de uma forma que não é funcional, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente perde essa autenticidade exatamente nesse ponto, de não viver o que a gente está sentindo, de não assumir quem nós somos. Então, acho que nessa caminhada da vida, para que a gente encontre sentido, a gente tem que olhar para aquilo, né? E de fato, entender o que está por detrás. Eu estou fazendo aquilo só por dinheiro? Eu quero movimentar o mundo? Eu quero ser mais para as pessoas? Eu quero. Meu propósito de vida é ter uma vida com muita qualidade, uma casa grande, carros luxuosos, ok. Né? Se você encontra sentido nisso, ok. Mas se até chegar nesse ponto, depois acabou tudo, e aí, como é que fica? Né? Então, também temos que observar o que está por detrás disso tudo. E o que, que a gente pode fazer a mais daquilo que a gente está fazendo. Né? Eh, ser esse movimento, se movimentar. Acho que quando a vida também está muito parada, o sentido acaba, né? Exato, exato. E aí, quando a gente tenta se proteger das emoções, a gente perde a noção do que está fazendo bem e do que está fazendo mal. A gente distorce a Uhum. realidade, né? Então, se a gente está numa relação amorosa e a gente está a todo momento brigando com as nossas emoções, elas são hiper importantes. Elas estão dando sinais do que não está legal, né? E se a Uhum. gente tem esse processo evitativo, usa o trabalho para se distrair, usa o álcool ou a comida Uhum. para se acalmar, para controlar, a gente perde essa consciência do que para onde a gente está indo e do que a gente está fazendo, né, de escolhas diárias. Acho que o mindfulness ajuda muito a gente a Uhum. pensar Sim, nessas questões, né? Nossa, a gente estava falando sobre relacionamento e a gente falou sobre o ser existencial. Não tinha sim. como ser diferente, né, Jane? Porque Uhum. a forma como a gente está se sentindo com a gente mesmo é que vai também influenciar ou vai determinar essa forma de relacionamento, não é? Sim, exatamente. Eu acho que quando a gente, como a gente se percebe no mundo, é a forma como isso tudo vai desempenhar o papel nas nossas relações, seja em trabalho, seja nas amizades, seja no relacionamento amoroso e aí nessa relação comigo mesmo. Então, se esses pilares eles não estão de acordo, alguma coisa vai desandar. Então, é preciso que eu enxergue, que eu consiga me ver como eu estou tendo essa visão de mim, de qual papel eu estou desempenhando para que, de fato, eu tenha uma relação saudável, não só com o outro, mas comigo. Perfeito. Quero te agradecer demais esse papo gostoso. Eu acho que esse é um assunto muito necessário, porque vai falar sobre a qualidade das relações. E nós estamos precisando de relações mais gentis, Sim. relações de fato amorosas, né? E não relações inseguras, relações violentas.
E é um assunto tão comum, tão diário na Sim. nossa atuação. Então, acredito que muitas pessoas vão se beneficiar. O que que você diria para a pessoa que está assistindo ou ouvindo a gente, que quer aquelas palavrinhas para aquecer o coração, não sabe mais o que faz, tem uma sensação daquele dedinho, sabe? Eu tenho um dedo que não é bom para escolher um parceiro ou uma parceira, eu não tenho sorte. O que que você diria para ela? Então, eu diria que para se perceber, entender até que ponto é a sua responsabilidade nesse dedinho podre. E qual é a percepção que você está tendo sobre o seu merecimento, sobre como você está experienciando essas relações. Será que você merece um relacionamento ruim mesmo? Será que você merece um parceiro mais ou menos? Então é importante você entender qual é o seu valor e entender que você vale muito mais. Maravilha, vamos ficar com essa mensagem aí, super importante. Obrigada, Virgiane. Muito obrigada, Maíra. Olha, falamos sobre um assunto muito em voga, muito atual, muito profundo. Algumas palavrinhas-chave. Responsabilidade sobre a vida. É diferente de culpa. Autenticidade é o único caminho para a autoestima. Saber perguntar, ao invés de só julgar, só olhar para o outro, só se apegar àquelas verdades que a tua cabeça diz. Não, faça perguntas diferentes para ter respostas diferentes também. Tá bem? É possível quebrar padrões. Agora, para isso, você precisa entender o porquê, aceitar, para poder flexibilizar e mudar. E para isso, perguntas certas, autoconhecimento e, claro, sempre podendo pedir uma ajuda profissional. Agora você sabe, é com você. Inspire-se e transforme-se.